Salve, salve, meu aluno querido maravilhoso que está aqui no canal do YouTube, professor Pablo Jamilk aqui, com mais um vídeo, aliás, inaugurando mais uma playlist. Que playlist é essa? Analisando as bancas. Aqui agora você vai descobrir os segredos e os tópicos principais de cada banca examinadora. E é isso que eu vou fazer, tá? Eu vou trazer a cada vídeo uma análise de uma banca fundamental. Vou trazer questões, vou trazer comentários, então esse Analisando as Bancas não vai ser apenas um vídeo para cada banca. No Analisando as Bancas eu também posso trazer questões e tópicos relevantes para cada item ali, certo? Vamos trabalhar. Eu resolvi colocar como primeira banca CESP-Sebrasp, né? Nós conhecemos como CESP, agora o nome é Sebrasp. Vamos falar um pouco sobre essa banca examinadora, talvez uma das mais tradicionais do Brasil em quesito de concurso público e também gestão de outros eventos relacionados à educação no quesito avaliação para ingresso em universidade ou ingresso, né, no ensino superior. O que nós temos que saber sobre a banca CESP-Sebrasp? Nós temos ali uma banca de Brasília e associada à Universidade de Brasília. O que é que você precisa saber? Existe um corpo de professores, que é um corpo de professores que elabora as questões das provas que são conduzidas até o público. Vamos aos fatos. Quando falamos de banca CESP-Sebrasp, existe um critério muito interessante, que é o tipo de questão, certo? Tipo de questão. Você que é concurseiro, ou vestibulando, ou enemzeiro, ou qualquer coisa, pode prestar muita atenção em relação a isso para você entender que tipo de avaliação você tem aqui. Há dois tipos fundamentais, tá? Bem, vamos pegar aqui o primeiro tipo, que é o tipo certo e errado, né? Aquele tipo popular que ganhou muita popularidade na realidade, o pessoal acabou tentando desenvolver técnicas de chute para esse tipo de questão, coisa que eu, Pablo, particularmente não aprovo, não gosto muito dessas histórias de técnicas de resolução de questão baseada em chute. É melhor você se basear no conhecimento que você tem. Então, qual é o critério de certo e errado? Na maior parte dos casos, você tem aquela prova com 120 questões. E você vai responder ao item que está colocado ali, se está certo ou está errado. Qual é a grande sacada aqui? A contagem de pontos. Por quê? Porque na maior parte das avaliações em que você tem certo e errado, uma questão errada anula uma questão certa. Então, sim, no caso do CESP, neste modelo, com o caso de uma errada anular uma certa, você pode ter score negativo, ou seja, ficar devendo nota, certo? Eu brincava com os meus alunos que é capaz até do cara chegar para uma outra prova e já chegar com um ponto negativo, tá devendo ali. Isso é brincadeira, mas sim você pode ter score negativo. Então, no caso de você responder a uma prova dessa, conta muito a sua perícia, a sua habilidade de fazer uma contagem de questões pensando na certeza do gabarito, na certeza que você tem daquelas respostas. Quando eu fui aprovado no concurso público para o Departamento Penitenciário Federal, que eu não assumi, tá? Por que eu não assumi? Porque eu só prestei o concurso para ir testar a prova junto com os meus alunos, fui aprovado, fiz todas as etapas ali, só resolvi não assumir, porque afinal de contas ser professor era o meu sonho, era a minha vocação de vida. Você pode saber mais sobre isso assistindo a minha playlist Como Eu Passei no DEPEN. Foi nessa estratégia aqui, ó, foi nessa modalidade. Eu respondi as questões de que eu tinha certeza, deixei em branco aquelas de que eu não tinha certeza. Perfeito? Eu não chutei na prova. Foi na realidade uma estratégia que eu utilizei para ser aprovado naquele concurso. Então, esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é o que a gente costuma conhecer, né, como múltipla escolha, tá? Múltipla escolha, questões A, B, C, D, E, certo? Ou apenas A, B, C, D, a depender aí da solicitação do órgão para a banca examinadora. Olha que interessante, até o ano de 2016, a modalidade certa e errada era a modalidade mais comum das provas do CESP. De 2016 para frente, as modalidades mais recorrentes foram as de múltipla escolha.
talvez isso indique alguma alteração de característica da banca examinadora, mas nós ainda temos essas questões de certo e errado de forma abundante nessa banca examinadora. Costumeiramente, as provas do CESP que envolvem redação, ou seja, prova discursiva, são as provas para concursos do nível superior. E o CESP costuma estar associado a grandes concursos, concursos de grande repercussão. Então, geralmente, você tem ali Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Federal. Nós tivemos alguns concursos como o concurso do Banco Central, tá? Diversos órgãos importantes ficam a cargo do CESP. Já houve em algum momento da história, né, alguns escândalos envolvendo, né, a ideia de fraude em concurso público, e um deles envolveu o nome do CESP. Hoje nós temos uma fiscalização muito mais rigorosa. É certo que o CESP costuma cobrir concursos nacionais, perfeito? E a avaliação costuma ser uma avaliação muito boa, sem muitas alterações de gabarito. O CESP costuma indicar com mais precisão no edital aquilo que cai na prova. Nem sempre é com uma precisão muito boa, mas indica com precisão. Então você pode se basear no edital, sem pensar, evidentemente, que tudo aquilo que está no edital cairá na sua prova. Às vezes há aquele conteúdo a mais, isso é muito comum. O CESP, em língua portuguesa, foi a banca, quando eu falo CESP, entenda CESP e Sebrasp, tá? Foi a banca que fundou a tradição da cobrança de redação de correspondências oficiais, e era a banca com as questões com melhor elaboração, até a alteração do manual de redação de correspondências oficiais, que ocorreu no ano de 2019. A partir de então, a banca começou a abandonar as questões sobre redação oficial por causa da inconsistência de gabarito que nós poderíamos ter. Então, nesse caso aqui, nós temos a banca que foi tradicional em redação oficial, trazia textos para nível superior, com destaque para os chamados estudos de caso, que o CESP trouxe de maneira muito presente, e os textos que são textos de dissertação de natureza expositiva. Aqueles textos com subitens ancorados que exigiam de você um posicionamento em relação ao assunto abordado, que exigiam de você uma explicação em relação ao assunto abordado, batendo sobre tópicos pré-definidos. Então, isso apareceu ali de maneira bastante pungente, certo? O CESP tem esse tipo de característica e é muito comum que os conhecimentos básicos sempre acabem abarcando a matéria de língua portuguesa. A depender do concurso, você pode ter uma oscilação de 5 questões de língua portuguesa até 40 questões de língua portuguesa em uma prova. Por isso, prestar atenção à quantidade de questões quando você estiver lendo o edital é algo fundamental, porque nesse caso você conseguirá dissecar com maior qualidade e apresentar ali, né, uma capacidade de resolução de questões maior. Pablo, como é que eu faço para estudar com competência para as provas do CESP? Eu busco o cargo, eu busco o concurso ou eu busco as provas anteriores? É melhor eu resolver provas do cargo, provas do concurso, ou melhor eu resolver as últimas provas? Isso depende. Se você quiser ter noção de quais conteúdos estão sendo mais cobrados, você resolve as últimas provas do ano. Por quê? Porque a tendência é a repetição. Pablo, mas eu quero saber, isso eu falei em língua portuguesa, dentro dos conteúdos específicos, faça um histórico do concurso e do cargo. Ou seja, eu quero ser aprovado num concurso para Policial Federal. Veja todos os concursos de Polícia Federal que foram ali realizados pelo CESP, observe as provas e faça o quantitativo, o percentual de questões de cada assunto e como os assuntos foram cobrados. Você vai perceber um amadurecimento da banca examinadora e você vai ter uma capacidade de avaliação de todos os tópicos que ali estavam e vai ter um direcionamento mais claro sobre como estudar.
Tudo bem? Em outro vídeo eu vou trazer os principais tópicos de língua portuguesa cobrados pelo CESP. Vou convidar alguns amigos para que apareçam aqui e falem sobre outros assuntos relativos ao CESP e trarei resoluções de questões do CESP aqui na sequência analisando as bancas. Você sempre vai ter um vídeo de análise de banca examinadora nas segundas-feiras, na playlist analisando as bancas. Tudo bem? Se você curtiu, faz o seguinte, deixa o seu like aqui, faça sua inscrição e ative as notificações, porque do contrário, você não vai receber as atualizações sempre que nós publicarmos um vídeo novo. Você sabe que eu tento publicar pelo menos um vídeo por dia. Deixa o like, deixa um comentário e, é claro, compartilhe esse vídeo, porque assim você me ajuda a espalhar o conhecimento. Um grande abraço, não esqueça, entre nas redes sociais, tá? Veja lá, Instagram, você tem Professor Pablo Jamil, que aliás, só Pablo Jamil que já resolve, tá? No Facebook também, você tem lá o meu site, www.pablojamilk.com.br. Aproveite porque você lá encontra todas as informações sobre o método Jamilk e todos os cursos que são dele derivados. Um abraço, até o próximo vídeo. Força, guerreiro!